mestre em Comunicação Social pela UFMG e doutora em Sociologia pela USP. Em 2016, ela recebeu o prêmio Jovem Sociólogo pela Associação Internacional de Sociologia com o apoio da Unesco. Pesquisadora e professora de diferentes universidades, ela está lançando uma trilogia sobre a imagem da mulher no Ocidente moderno pela EDUSP. Conosco, Isabelle Anchieta. Olá, Isabelle, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco no Causando em São Paulo. Eu que agradeço, Álvaro. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Que bom. Quando você começou a se interessar pela imagem da mulher e que maneira isso entra na sua obra? Eu me interessei para buscar entender um processo mais amplo da sociedade, para pensar esse processo longo da história, e eu queria uma personagem para caminhar nesse processo. E nenhuma personagem foi mais ambígua em termos de representação visual do que a mulher, né? A mulher, ela provoca sentimentos muito contraditórios, e as representações visuais, elas são testemunhas dessas contradições, e é isso que de alguma forma me intrigou para observá-la. Contradições são feitas de pares. Que pares você traz para a gente? Na verdade eu acho que eu trago mais do que pares, viu, Álvaro, porque foi uma pesquisa que me surpreendeu, né? Eu fui buscando esses lugares e eu fui observando que as mulheres, muitas vezes, representações que eram tidas como representações que, de alguma forma, reificariam a mulher, ou seja, tornariam objeto, a diminuiriam, né? A submeteriam a um certo lugar, como que as mulheres também souberam usar as imagens e mesmo em alguns momentos subverter os usos das imagens a favor delas, né? Então tem uma série de exemplos no livro que a pesquisa me surpreendeu igualmente, porque em geral as historiadoras sobre a imagem da mulher, elas tomam que os homens representaram as mulheres, ou seja, as mulheres só puderam se autorrepresentar muito tardiamente, isso no século XVII que a gente está dizendo, né? Quando a gente tem uma Artemisia Gentileschi, grandes pintoras chegando no campo das artes. Antes disso, elas não tinham a possibilidade de dominarem os meios de representação. Mas isso não quer dizer que antes disso elas não estavam, de alguma forma, influenciando a produção e mesmo usando essas imagens. Você consegue dar um exemplo para a gente? Consigo vários. Que legal. As bruxas mesmo, né? As bruxas foi uma construção de uma certa diabolização das mulheres. E as bruxas se afirmavam como bruxas, ainda que isso fosse um estereótipo extremamente perigoso para elas, que poderia levá-la à fogueira. As mulheres se afirmavam porque com isso elas tinham poder nas suas comunidades rurais, né? Então eram as primeiras médicas dos pobres, mulheres que no período de uma peste negra, em que havia um grande desespero social, elas tinham um poder salvacionista muito grande, né? Outro exemplo interessante são as próprias prostitutas, né? Que num período em que a imagem de Maria passa a ser uma referência da virgindade, da castidade feminina, essas mulheres que foram colocadas à margem da sociedade, exatamente por elas estarem à margem, elas ganham uma liberdade, uma possibilidade de ascensão social que nem os homens tinham, né? Então elas conseguem se enobrecer, elas podem se formar, por exemplo, na Itália, eles chamam lá de prostitutas honestas, né? Que eram as prostitutas de luxo, que eram mulheres que podiam se formar em artes, em literatura, e elas ganham então um poder tanto econômico quanto cultural muito forte naquelas comunidades. Uau. Então são reveses. O contrário do que o senso comum assume. São reveses, né? É evidente que eu não estou colocando isso como uma regra, é evidente que as mulheres tiveram o tempo todo que lutar contra um conjunto de estereótipos, mas a gente não pode tomá-las como subservientes ou mulheres que estiveram aí apaziguadas todo esse período, né? Eu acho que o que eu, de alguma forma, demonstro é como que as mulheres sempre lutaram por sua autodeterminação. Você faz um elo muito interessante no seu trabalho entre as índias das Américas, em particular do Brasil, e as bruxas que você acabou de mencionar. Qual que é essa história? É verdade. Foi outro aspecto também que é curioso e surpreendente na tese. Eu vou demonstrar como que a circulação das imagens das tupinambás canibais na Europa, isso exatamente a partir de 1557, quando Hans Staden, que foi um alemão que veio ao Brasil e ficou prisioneiro, como se diz, eu acho que ele teve uma situação muito sui generis no Brasil, né? Ele foi um observador participante mesmo dos rituais canibais e é o primeiro a relatar na Europa esses rituais.
E aí ele traz a ideia da Índia canibal, né? Da Índia tupinambá canibal. Então os grandes caldeirões, o canibalismo, até então não estava na iconografia das bruxas. Então eu fui fazendo uma análise serial, né, dessas imagens que antecederam, que são do Albrecht Dürer, do Hans Baldung Green, que são os grandes construtores aí da imagem, do imaginário das bruxas. E a partir desse momento a imagem se transforma na Europa. Eles são extremamente impactados pela notícia de um canibalismo real, da possibilidade, né, de consumo da carne humana, que depois há toda uma discussão filosófica de que isso não era um consumo de carne humana, mas um ritual, que aí a gente vai mudar até o termo antropofagia. Mas o fato é que essas imagens vão mesmo contaminar as imagens das bruxas na Europa e vão influenciar tanto a iconografia como também um pathos moral, ou seja, vão trazer uma violência pronunciada para essas imagens. Então eu costumo dizer que mais do que uma influência, né, porque geralmente os autores dizem que as bruxas levaram um olhar demonológico, ou seja, as pessoas começaram a olhar as índias como uma espécie de demônios. E eu digo que também houve o contrário. As índias também colonizaram as bruxas e há uma mútua contaminação entre essas imagens. Então, isso de fato é um aspecto lá interessante da pesquisa, mostrando como que o Brasil também importou o caldeirão e importou também uma certa violência, né, para a Europa. Quando você fala nessas imagens, você está querendo se referir a obras de arte ou outras formas de representação? Como que as mulheres eram fundamentalmente representadas naquela época? E como isso veio se transformando ao longo do tempo? Ah, perfeito. Você tocou num ponto importante, porque eu de fato não trabalho só com obras de arte. Eu tento fazer o que eu chamo de uma sociologia da imagem. E o que significa dizer isso, né? Há imagens que não eram entendidas como obras de arte. Os panfletos noticiosos que circulam no século XVI, eles tinham muito mais um objetivo de alertar a população sobre as bruxas, né, do que propriamente produzirem uma arte. Mesmo as imagens de Maria, depois eu trabalho com a imagem de Maria e também o culto de Maria Madalena, eram obras sacras, né? Mais do que obras de arte, eram imagens de culto. Então, o que me interessa propriamente na imagem, eu não fiz uma história da arte. O que eu fiz foi uma sociologia da imagem, ou seja, a imagem testemunha a sociedade, as ambiguidades, as relações sociais. Ela é uma testemunha maravilhosa, é um documento ambíguo, porque, né, enquanto os documentos, o texto, ele tem uma certa racionalidade, a imagem ela traz as ambiguidades, porque eu costumo dizer que os homens não representavam só a mulher ideal ou a mulher que eles queriam que fosse ideal. Eles representavam também o temor, o fascínio que eles tinham por aquilo, né? Então você percebe isso, e por isso que a imagem ela é testemunha e ela também age sobre a sociedade. Claro. Ela não só é um documento, mas ela também interfere. Por isso que a análise das imagens é tão importante. A imagem é uma arma simbólica, que ela coloca os lugares das pessoas na sociedade e ela determina o destino das mulheres. Ela determinou o destino de muitas mulheres que perderam a virgindade, né, quando o modelo era Maria, né, determinou o destino das bruxas. A gente produziu um dos maiores holocaustos e até hoje, no contemporâneo, a imagem serve para legitimar perseguições e para definir posições sociais. Então ela não pode ser menosprezada, ela tem um papel fundamental. E minha trajetória, né, nessa análise, Álvaro, foi mesmo mostrar como que a mulher foi lutando por se humanizar. E essa humanização significa lutar por seus direitos. Você até inventou um conceito para falar disso, não é? Conta pra gente qual que é esse conceito e qual os significados dele. Exato, é um conceito até muito concreto, que foi analisando o que foi acontecendo, o que as mulheres fizeram durante a história. Primeiro, elas lutaram para se humanizar, parece uma bobagem dizer isso, mas não é. As mulheres não eram consideradas seres humanos, com direitos, né? Foram diabolizadas de alguma forma, depois idealizadas. Tem uma frase da Simone de Beauvoir que eu acho tão bonita, ela diz o seguinte: ser idealizada também não é bom, porque estar fora do mundo não é um lugar ideal para quem quer transformar o mundo. A gente tem que se encarnar, a gente tem que ser humano. Então, a trajetória da mulher foi essa, de uma humanização crescente, até a gente chegar a Maria Madalena, a mais humana e carnal de todas as santas. E ela representa não só a mulher, mas a própria sociedade naquele momento. Uma igreja que estava maculada também por uma série de escândalos durante a Contra-Reforma e que tinha que encontrar um outro lugar para se redimir.
Então essas imagens dizem também dos contextos e das armações sociais, né, das redes que vão se armando. Então a mulher primeiro lutou para se humanizar e depois ela vai lutando aos poucos na modernidade para se individualizar, para ter direito a um rosto. E é aí que eu trabalho com as stars de Hollywood, que são mulheres extremamente transgressivas, elas fumam, elas dirigem, elas escolhem o parceiro sexual e elas criam um modelo de comportamento para as mulheres que nem sequer estava dado na sociedade. Né? Então elas vão, de fato, buscar um rosto. É o primeiro estereótipo da mulher humanizado, absolutamente humanizado. E hoje o que a gente vê, de alguma forma, nas redes sociais é a sociedade de rostos. São as pessoas buscando terem suas próprias trajetórias. Então eu acho, aí eu criei esse conceito que combina esses dois processos que se unem e que estão absolutamente entrelaçados. Geralmente as pessoas tendem a pensar que a humanização é diferente do individualismo, como se fossem duas coisas separadas. E eu vou mostrar como que esses processos se uniram no Ocidente, e aí eu crio esse conceito que se chama individuanismo, ou seja, o humanismo e depois essa tendência a uma individualização, né? Essa coisa da gente ter o direito a ter um rosto, né? Todos têm um direito público a ter um rosto, e o rosto é uma questão simbólica, é a questão da gente ter direito a uma trajetória particular e que ela possa ser valorizada. Pessoal, indivíduo-humanismo, um conceito que dá para aplicar para falar de redes sociais, né? Sem dúvida. Perfeito. Legal. Uma coisa que me ocorre, durante o século XX há uma inversão nessa relação com o corpo, com a imagem do feminino, através da qual a mulher consegue instrumentalizar muito mais esse domínio que ela tem intencional sobre si mesma e usar isso em protestos, usar isso numa série de situações. Você vê que a gente assiste muito isso, né? Em sociedades mais repressivas, as mulheres muitas vezes se pintam, às vezes tiram a roupa, porque isso chama atenção para questões sociais mais importantes naquele momento. Qual que você acha que é o leitmotiv dessa transição, da reificação do corpo usurpado para o corpo como ferramenta poderosa na mão da pessoa que de fato o possui? Ótimo. De fato é isso, assim, é essa apropriação do próprio corpo e o uso dele como uma ironia. A ironia é Exato, o conceito que articula as duas coisas. E ela usa a própria reificação, ou seja, o corpo como objeto. Toda a arte contemporânea feminista, ela trabalha com a ironia, ou seja, ela se apropria daqueles elementos absolutamente estereotipados da arte e ela escancara aquilo, ou seja, ela utiliza aquilo outra vez, mas num outro registro, um registro absolutamente crítico. Né? E talvez uma das primeiras, até trabalho com ela na conclusão do livro 2, tenha sido a Titiolina, que foi uma prostituta que usa o próprio corpo como uma forma de política, né? Como uma arma política mesmo, para ela refletir e escancarar esses lugares. Ou seja, e quando a gente torna aquilo uma ironia, ele perde a força de atuação. Isso que é interessante da ironia. Você transforma o estereótipo em caricatura. Perfeito. E a caricatura, ela perde o poder de ser levada a sério, ou seja, né? E hoje as mulheres, o que elas fazem é debochar desses lugares, né? Até mesmo da prostituição, as mulheres, as próprias feministas usam conceitos, né? Como vadia, e se apropriam desses conceitos que eram tidos como negativos e pejorativos para fazer uma inversão e ridicularizar a própria sociedade que produziu esses conceitos. E você vê sua obra como uma obra feminista? Nossa, uma boa pergunta. Eu acho que o feminismo está dentro de um processo mais amplo. Minha obra, ela é individuo-humanista, se eu tivesse que defini-la. E o feminismo está dentro desse processo social. Ou seja, o feminismo chega no século XIX e ele está nesse processo de individualização, ou seja, da busca de encontrar uma certa identidade, né? Mas eu acho que eu trabalho com um processo que vem bem antes. Ou seja, eu estou dizendo que desde que existe uma mulher, há vontade de autodeterminação. E isso nasceu antes do feminismo propriamente dito, né, que vai nascer bem depois. Ou seja, as mulheres não estiveram silenciadas, subjugadas. Não, elas estiveram sempre tentando encontrar nas margens da teia, né, que às vezes se afrouxa, às vezes se comprime, né, ela se tensiona, mas as mulheres sempre buscaram seu lugar e de uma forma muito astuta, às vezes, extremamente astuta.